bom, Haroldo? Tudo jóia, como é que você tá? Prazer estar aqui com você, viu, Sinara? Igualmente, sempre bom, né? Bater papo com o Haroldo, Haroldo que é editor, jornalista, editor da editora Alameda, tá? Junto com a nossa querida Joana, esposa dele, companheira. O que é que você prefere? Companheira? Esposa? Esposa eu acho muito ruim. É feio demais, esposa. Você sabe que esposa é algema em espanhol? essa, sabia. É Eu, muito eu- ruim. é muito Companheira ruim. também é meio estranho, né? Mas eu gosto de companheira, eu gosto. Ah, então pronto. É o Companheira que eu Joana. uso mais. E aí, gente, eu chamei o Haroldo aqui para ele falar com a gente sobre o livro que ele está lançando na própria Alameda, né, Haroldo? Com poemas contra o Bolsonaro. São poemas contra o Bolsonaro. Você está com a capa? Eu esqueci de mandar a capa do livro para você, Gui. Você pegou? Pegou. Olha aí, ó. O livro se chama Rataria. Gente, eu contei 61, eu não estou sabendo contar em... Não, você contou certo. Eu que te mandei uma versão há um tempo atrás, e na hora de fechar eu acrescentei mais 3. Foi culpa minha. Ah, entendi. Então, olha só, Rataria, 64 poemas para gorilas de bolso, tá? Então, é um poema, são poemas que você percebe que são inspirados no bolsonarismo, na extrema-direita, só que são utilizados animais, né, Haroldo? Você fez tipo um bestiário da extrema-direita, né? Foi exatamente isso, Sinara. Quando o Bolsonaro assume ali em 2019, a maior parte desses poemas eu fiz em 2019, no começo do governo Bolsonaro. E foi um jeito mais ou menos de lidar com aquela barbárie que vinha ali, né? Então, no começo, na primeira semana do governo Bolsonaro, acho que eu fiz os primeiros poemas. Eu normalmente não sou um poeta, eu queria pedir licença para publicar esses poemas, porque não é a minha vibe, assim, eu não faço poema no meu dia a dia, mas há momentos em que eu preciso organizar esteticamente algumas ideias, e eu acho que foi aí que surgiram esses poemas. Não é que eu nunca fiz, mas eu nunca tinha publicado poemas. Então, a minha estreia com um livro de poemas. E no começo do governo Bolsonaro, duas imagens. Assim, primeiro aquele bando tomando Brasília, né? Me fez fazer, eu acho que é o primeiro poema desse conjunto de 64, que é o poema que é uma nuvem de gafanhotos assume o governo do Egito, coacham os sapos do Nilo. Certo? Essa é a brincadeira Declama inicial. direito o poema. Tá certo. Uma nuvem de gafanhotos assume o governo do Egito. Coacham os sapos do Nilo. Tem uma brincadeira aí Muito com bom. Haikai e tal. E no dia da posse, teve aquele cavalo, não sei se você lembra. Eu peguei, inclusive, essa cena que a gente vai comentar mais para frente, tá? A cena dos cavalos. O que eu quero que você diga agora é o que eu fiquei imaginando, Haroldo. Como é que você é, ficou fazendo esses poemas, né? Então eu fiquei pensando assim, Haroldo, no final da noite, tomando uma cervejinha, assistindo o noticiário e escrevendo poemas contra o Bolsonaro. Tomava umas, ficava com raiva e escrevia poema. Como é que era esse momento de criação? Era um pouco. Olhava para aquela criatura e te ocorria um poema, porque a mim me ocorrem muitas coisas, menos poemas. Então, mas é que não são poemas líricos, né, Sinara? Você deve ter reparado disso, que Claro. são poemas para expressar um pouco aquela indignação e aquele pasmo que a gente ficava todos os dias com aquele noticiário, né? Então, a Damares falando da goiabeira, o Guedes indo lá
para Davos e falando besteira. Cada dia tinha uma coisa mais absurda que a outra. E eu comecei a associar esses movimentos do governo a animais, né? Ao tubarão. Algumas associações são óbvias e clássicas, né? Eu não tiro muito os animais dos lugares deles, as baratas, as jararacas, etc. Mas eu fico. Aquilo me fazia pensar onde aquilo ia dar. E associando aquilo também algumas vezes a obras literárias, né? Então, vai aparecer, por exemplo, Graciliano Ramos, vai aparecer... Mas você sentava no teu escritório e começava a batucar os poemas, você anotava? Como que era o momento da confecção dos poemas antes disso? Eu escrevo no computador. Eu escrevo no computador ou no celular. E publicava no Facebook. Punha uma hashtag lá, Bestiário 2019. E no começo, eu fiz 1, 2, 3, 4, ia surgindo essas imagens dos animais, sabe? E essas associações simbólicas entre aqueles governantes que a gente tinha e alguns animais, ratos, gatos, raposas, enfim, ia aparecendo. E daí eu comecei a organizar isso e perceber, isso está me ajudando a entender esse governo. Isso que eu achei mais incrível, assim, inclusive depois. Por exemplo, eu não fazia mais poemas, já estava cansado disso, quando o Bolsonaro oferece a cloroquina para a EMA, e a EMA rejeita, né? E daí eu coloquei, acho que na edição que está com você não Então, tem. não tem. Como que é? Lê aí pra gente o poema da Emma. Não fiz um poema para a EMA, mas dediquei o livro à vaca que nos deu a vacina e à EMA que rejeitou a cloroquina. Este livro é dedicado a esses dois animais, porque já não fazia mais esses poemas nessa época. Mas eu comecei a ver que existia esse bestiário desse governo muito antes, de alguma forma, de cenas como essa aflorarem, né? A cena da Emma aconteceu 1 ano e meio depois de eu começar a escrever os poemas. Mas tinha algo nesse governo que tinha um tratamento em relação à população de uma certa animalização da população, tratava a gente como animais. E eu acho que isso foi uma tentativa de responder a isso, né? Com perdão aos animais, né? Não, claro, mas eu acho que totalmente perdão. Assim, eu acho, embora eu não tire eles muito dos lugares, mas eles são ferramentas para a gente pensar. E acho que assim existe um processo de desumanização que se utiliza desses animais. Eu acho que ao tentar explicitar esse processo de desumanização que se fazia com a gente, eu acho que eu consegui, de certa forma, reverter isso, pelo menos dentro de mim, sabe? Esse foi o meu esforço. Mas eu queria, em algum momento eu percebi que, eu acho que foi logo, mas tinha que ter um esforço estético também. Não bastava eu xingá-los de cavalos, de baratas, de sapos, de gafanhotos. Eu precisava colocar isso dentro de alguma lógica, né? E daí surgiu a lógica do bestiário, que é uma forma, como vai estar na orelha de uma que foi escrito por uma poeta que chama Marina Ruivo, que é uma forma medieval, né? E que, de certa forma, ajudou a me organizar. Agora, as formas poéticas são variadas, tem inspirações várias, desde escritores do século XIX, com destaque para o Carvalho Júnior. Não sei se você separou esse poema, mas depois Eu separei alguns poemas aqui, eu separei 3 poemas. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu ler alguns comentários para você.
Floripa Line, eu tenho um poema para o Bolsonaro. PIB cresceu 3,4% no governo Lula. Lindo poema, Floripa, viu? Você tem talento, tem, né? Mônica Castro, Noite Sinari Haroldo, poemas numerais, já li alguns, um bestiário sensacional. Recebi a oferta do miolo antecipado. Parabéns, meu caro. Arlene Souza, se for contra o Bozo, é bom. Eri Amorim foi uma praga do Egito mesmo. 4 anos de inferno. Germina falando aqui sobre Gillette. Bissexualidade como orientação afetiva sexual, modo de viver naturalmente a sexualidade humana, livre de repressão do patriarcado hipócrita nefasta. É isso aí, Germina. A Mônica Castro pergunta: Haroldo, na dedicatória desse projeto político, poético e vice-versa, reitera a junção da literatura e da biologia e do jornalismo a ele inerente, né, não? Sim. Eu posso contar um pouco disso, se você quiser. Fale, pode falar. Não, eu em algum momento da juventude, planejei ser biólogo, né? Acabei não indo por esse caminho, mas gosto muito de biologia e estudei na literatura, fiz doutorado sobre isso, um movimento que deve muito à biologia, que é o naturalismo, né? Uhum. E uma das coisas fascinantes do naturalismo do século XIX era como os escritores entendiam de biologia. Às vezes de outras ciências também, tipo economia, sociologia, psicologia, às vezes entendiam muito também. Mas biologia é algo que marcou, digamos, a crítica, a fortuna crítica sobre esses escritores, talvez até demais. Mas eu gosto de biologia, eu acho biologia uma coisa fascinante. Então, assim, também mexer com esses animais envolvia uma certa pesquisa, sabe, Sinara? Então, por exemplo, o poema do Jacu se chama Penélope, e eu brinco ali com o desenho que marcou minha infância, né, da Penélope Charmosa, talvez você lembre também, Sim, embora lembro. você seja mais nova que eu. Mas a Penélope é o nome científico do Jacu, né? Ou seja, eu fazia esse tipo de pesquisa também. Quando um poema envolvia um animal especial, assim, eu pesquisava, fazia uma pesquisa sobre a vida daquele animal, onde ele era encontrado, etc., para tentar ajudar a compor esse poema. Não era apenas uma inspiração, tinha um certo trabalho. Bolsonaro me deu este trabalho, mas eu gostava disso. Ele é o antimuso por natureza, né? Exato. Nossa, não consigo imaginar ele como musa de ninguém. Agora, ó, eu queria comentar com a Haroldo uma coisa. Existe uma tradição poética do insulto, né? Então, quando eu vi o livro do Haroldo, me lembrei, claro, logicamente, do meu conterrâneo Gregório de Matos e Guerra, né? Que tinha poemas insultando os poderosos de então. Eu até peguei um poema aqui para ler para vocês, do Gregório de Matos, que se chama assim, ó, A Despedida do Mau Governo que fez o governador da Bahia. Inclusive, tem o mesmo sobrenome que eu, o tal do governador ruim, tá? Senhor Antão de Souza de Menezes, quem sobe ao alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, burro parece, que o subir é desgraça muitas vezes. A Fortunilha, autora de Entremeses, transpõe em burro o herói que indigno cresce, desanda a roda e logo o homem parece que é discreta fortuna em seus reveses. Homem sei eu que foi vossa senhoria, quando pisava da fortuna a roda. Burro foi ao subir tão alto clima, pois vá descendo do alto onde jazia, verá quanto melhor se lhe acomoda ser homem baixo do que burro em cima. Achei muito bom. É perfeito,
também combina bastante com o Bolsonaro, né? Você gosta dessa tradição do poema? Eu gosto muito. Eu andei lendo o Gregório de Matos, acho que uns 2 anos atrás. Já tinha acabado esse processo, mas já li também no passado. Sim. Também tem isso, assim, tem muitos poetas que, principalmente da tradição brasileira e luso-brasileira, que vieram, né? Que reapareciam. Eu não lembro de ter trabalhado, assim, feito pesquisa para escrever esse texto com o Gregório de Matos, mas, evidentemente, a ideia de que a gente precisa encontrar formas de xingar os governantes quando eles estão fazendo besteira, certamente eu compartilho totalmente da ideia, né? Então, eu adorei essa lembrança sua. Que bom que meu livro está sugerindo isso, quer dizer, é muito melhor do que eu esperava. Olha, o Edson Joane mandou um superchat com um poema. Cloroquina pulma de casapopeias, que vai espeniça até a catacumba. Se Bolsonaro te oferta esperepeias, desvia, volta, pinda, cataruma. Parafraseando Milor Fernandes. Muito bom, adorei. Mas vamos começar aqui com os poemas que eu separei para ler para vocês, tá? Olha, Nelly Germano está falando... Acompanho o Haroldo no Ópera Mundi sempre que posso. Bom saber que és poeta. Jader Correia, Sinara e Haroldo, vocês já leram Boca do Inferno de Ana Miranda? É muito lindo. Cheguei a sentir o cheiro da Bahia do século XVII. Claro, é bem da nossa época de jornalista cultural na Folha de São Paulo, viu? Eu e o Haroldo, fomos colegas lá na Folha Ilustrada. Olha só, eu quero começar com esse poema que está logo no comecinho do filme, o Poema da Barata. Bota aí, Gui, Poema da Barata. Deixa eu achar aqui. Poema da Barata. Você quer ler? Não, pode ler você, que você declama muito melhor que eu. Adoro declamar. Então, não, esse é o do cavalo, não é o da barata. Não, o da barata. O do cavalo é depois. O da barata eu mandei por último, Gui. Foi o do último, por último que eu mandei. Baratas chegam a Brasília, passeiam pelas avenidas, encontram a cidade vazia, abrindo novas feridas. As baratas estão gordas, suarentas e fedidas. São muitas e não temem os velhos inseticidas. As baratas que ora gorjeiam jamais saberão gorjear. São baratas como você, é o que você vai ser quando você crescer. Eu vi aí a citação à Legião Urbana no final. São baratas como vocês, é o que você vai ser quando você crescer, né? Terrível, né? Você olhava para aquela galera ali, você via só baratas, né, Haroldo? É isso, né? Suarentos e fedidos, os homens brancos que estavam ali com o Bolsonaro. E tem essa citação proposital, evidentemente, é Brasília, né? Legião Urbana vem a calhar. Vai, fala aí. Vem a calhar, gostei muito desse final das baratas. E as baratas também são seres resistentes, né? Você acha que a extrema-direita é resistente? Eu acho que sim, né? A gente precisa. Para matar barata, não basta ter inseticida, né, Sinara? É preciso não alimentar as baratas. E essa é uma lição que a gente precisa aprender, né? Sim, até porque tem gente que é barata e vota no inseticida, né? Essa que é a grande questão. É barato e vota para inseticida. Faz sentido. É o famoso pobre de direita, né? Que está lá sendo barata, ou as mulheres, né? Já que a gente começou aqui falando da frase do Bolsonaro chamando as mulheres de feias, uma mulher que vota no Bolsonaro é um inseto votando no inseticida, a barata votando no chinelo, né? Olha, eu francamente acho que os bolsonaristas não merecem ser comparados nem às baratas, talvez aos vermes, tá? A próxima você dá uma de Augusto dos Anjos e coloca só vermes, lombrigas,
solitárias, tênias. Que tal? Põe aí. Uma boa ideia? Ainda não apareceu. O que é que eu acho aqui? O quê? Esse das tênias. Ah, tem um das tênias? Esse eu não vi o das tênias. Eu acho que tem tênia, sim. Tênia, deixa eu Não, ver. não tem. Mas verme Não acho tem, que tem. são mais animais mesmo, né? Na próxima vão vir. Ó, agora eu quero ler para vocês o poema. Tem um que tem verme, mas depois eu leio, então. Então, leia o do verme. Do verme. Ao primeiro verme que roer a corda deste governo, dedico este bestiário. Esta é, portanto, uma homenagem prévia ao verme que não deixará de ser verme, ao pústula que seguirá pústula. Sem vermes assim, não existiria verminose, doença familiar que se espalha pelo WhatsApp. Graças a essas e aos vermes, chegamos aqui. Podemos sentir, ainda vivos, o gosto fétido da nossa própria carne. Como cheiram mal nossas entranhas. Tem tudo a ver com Bolsonaro, né? Ó, tem esse aqui, gente, que é o poema do cavalo, tá? Vocês lembram dessa cena? Eu até peguei fotos da cena, quando o Bolsonaro faz o desfile da posse, né, no Rolls Royce, da posse e tal, tem uns cavalos que se assustam, né? E olha como ele é covarde, gente, olha como ele é covarde. Eu achei tão interessante esse frame, né? O cavalo se assustou e ele, nossa Senhora, né? Ai, meu Jesus! Nossa, como é covarde. Tem uma de mais de perto, né, Gui? Não, mais de longe. Olha lá, ó. Tá vendo? O cavalo se assustando e o Bolsonaro, se ele puder, ele sai correndo e deixa a Michele. Né? Você percebe que ele está querendo tirar o dele da reta, né? Do cavalo. Aí, se acontecesse qualquer coisa, ele saía correndo e a Michele ficava. Bota de novo aquela mais de pertinho, Gui. Né? Você vê que, olha lá, ele tá o rosto, né? Ele não quer receber o coice. Se a Michelle receber, aí, né? Problema dela, problema dela, né? A covardia desse sujeito aparece até numa cena prosaica como essa. E aí a cena foi inspiração para o Haroldo escrever esse poema do cavalo. Pode colocar, Gui. Olha só. Então houve por bem um só cavalo rejeitar a tanta cavalgadura. Refugou em frente ao motorista de uma nova e estranha ditadura. Fosse só pelo bom e só cavalo, não se veria qualquer investidura. Sejamos todos juntos bons cavalos, rejeitemos o governo viatura. Ao bizarro governo camburão, podemos repetir só uma coisa: não, 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 não e não. Desça de seu triste cavalo manco, assustemos o tal cavalo branco que brinca de louco Napoleão. No caso desse poema, o cavalo é o herói, né? Sem dúvida, o cavalo é o herói. Não é o Bolsonaro que está sendo comparado, né? E você já imagina que o cavalo derrubou todo mundo, fez a maior desgraça e o governo não. A gente, o que eu acho, assim, esse é um poema, é um dos primeiros mesmo, tá no começo do livro e é do dia da posse, praticamente, ou 2 ou 3 dias depois, não sei exatamente. Mas esse é um poema que eu, de certa forma, organizo, assim, qual que é a reação que a gente precisa ter diante de um governo viatura. A viatura está aí de propósito, é um governo policial, né, um policial militar, né? A gente a ideia desse poema é justamente pensar qual é a nossa reação. O cavalo nos deu a reação. Nós não podemos aceitar este governo. O que virá será pesado, né? E para resistir a isso, nós temos que rejeitar a própria investidura, né? Investidura é um sinônimo de posse, né? Desse cavalo. Então, desse cavalo, não, deste presidente, né? Então,
Eu acho que aqui, Sinara, tem um pouco de Gregório de Matos, inclusive na escolha. Opa, travou? Foi ele que travou? Opa, caiu, Haroldo. Valéria mandou o super sticker, obrigada. A Catarina falou, Icaraí, Niterói, é a única cidade no Rio de Janeiro que votou em massa no presidente Lula. Podem pesquisar, aqui é Lula, somos de esquerda. Que negócio é esse, gente? Nossa Senhora, votou todo mundo no Lula, foi? Agora fiquei curiosa. O Haroldo caiu, não conseguiu voltar, Gui? Voltou. Eu dei uma baleada aqui, mas voltei. A imagem é que está um pouco turva, né? Continua falhando um pouco, Haroldo. Você quer entrar e sair de novo? Sair e entrar de novo? Tá falhando. Aqui tá bom. Pronto, então vamos lá. Eu estou aqui olhando, viu, Catarina, essa informação sua de que Icaraí votou em massa no Lula, mas Niterói deu 51%, tá? Não foi tanto, já imaginei 99%. Olha, o Edson Joane se animou aqui, mandou mais um superchat com outro poema. Encontrei uma barata na cozinha, ela olhou para mim, eu olhei para ela disse sim, vem dar golpe comigo, sim, vem conspirar. Ela disse sim, vem chinelar comigo, sim, vem golpear, parafraseando inimigos do rei. Essa é da nossa época também, Sinara. Hã? Essa música. Encontrei uma barata na cozinha, ela olhou para mim. Ah, eu não conheço essa música do Inimigos do Rei, não conheço. Muito bom, muito bom. E aí, ó, eu quero ler mais um poema e depois eu quero saber se o Haroldo escolheu algum para ler, tá? Eu vou ler o poema do Jesus da Goiabeira, que vocês já sabem, em homenagem a quem que é, né? Olha só. Tem o dia do Jesus da Goiabeira, tem o dia do bicho da goiaba. Uma dentada te corta ao meio, você vira piada, mas continua se mexendo. Muito bom. É que dizem que o problema não é encontrar um bicho na goiaba, é meio bicho, né? Exato. Essa era um pouco a piada, né? Mas Uhum. é isso, o bicho segue lá. E a Damares inspira muitos poemas, pelo menos mais um que eu me lembro, assim, diretamente, né? Que é talvez o mais difícil que eu fiz, é o das jumentas lúbricas. Você... Posso ler ele, apesar do horário, Claro, Sinara? claro, sim. Não, é uma piada. Mas vamos lá. Eu gosto muito desse poema que eu fiz. Pode tirar esse, Gui, que ele vai ler outro agora. É o poema, acho que deve ser, não sei se é o 14 ou 15 da nova versão. Mas esse também esse é um poema que lida muito com o século XIX, tá, gente? Então, depois, se precisar, eu explico, porque são autores. Num poema que Machado referia, Carvalho Júnior, um Augusto dos Anjos, não de Campos, antes do próprio, exclamou, abre aspas, mulher, ao ver-te nua, as formas opulentas, indecisas, luzindo à noite, sobre o leito, como um bando voraz de lúbricas jumentas, instintos canibais, refervem-me no peito. Daí volto eu. Desses versos tão escarros, as jumentas lúbricas se destacam. Delas me lembro ao ouvir da ministra dos humanos direitos sem freios. Tem o Brasil hotéis de fachada para turistas transarem com animais. Volta Carvalho Júnior. Abre aspas.
como a besta feroz a dilatar as ventas, mede por dar-lhe o bote a jeito, do meu fúlgido olhar as chispas odientas, e envolvo-te e convulso ao seio meu testreito. Testreitar, aí voltei eu, tá? Testreitar, eis um verbo de respeito. Diz do perto um amor que assusta, mais que as virgens cloróticas que o, abre aspas, romantismo hidrófobo apregou em peças góticas escritas nos acessos de histerismo. Volto eu. Ministra, ministra, não tens como tinhas, não neguemos, luz del fuego, abre aspas, corpo de cascavel, elétrico, escamoso, fecha aspas. Mas em todas as tuas falas pululam teus desejos. Acima de todos, os lúbricos jumentos. Muito bom. Quem são os lúbricos jumentos? Os lúbricos jumentos são aqueles que não são os cavalos, né? São os da nova ditadura, né? Então, eu acho esse poema muito importante, se você quer saber, sabe? Porque o Carvalho Júnior é um poeta que morreu muito jovem, com 21 anos. Era elogiado pelo Machado de Assis, por isso eu menciono no começo, mas que, de certa forma, antecipou o Augusto dos Anjos, que é o que eu cito também, que é o poeta do escarra na boca que te beija, né? Então, assim, isso era a Damares, né? Tipo, a Damares era uma figura que ficava o tempo inteiro apontando o dedo para, digamos, a perversão alheia, mas ao apontar esse dedo para a perversão alheia, toda a lubricidade dela e essa violência, essa sexualidade mal resolvida e violenta vinha à tona. Pervertida, né? Então, eu gosto muito desse poema, sabe? Porque eu acho que a Damares é uma figura complexa desse governo e que explicita tudo que foi esse governo, né? Tanto é que Virou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, né? É muito triste quando isso acontece, né? É muito triste. Ó, tem uns comentários aqui do pessoal. Jader Corrêa, tem um episódio da história antiga em que o imperador persa usa camelos para o combate, pois sabia que os cavalos dos gregos refugariam. O cavalo refugou com o cheiro ruim que sentiu. Eri Amorim, adorei o cavalo. Foi o único entre os outros que percebeu o governo genocida. É isso mesmo, Eri. Neoclis Zenck, até o animal se assusta. Excelente. Sérgio Benfenati, boa noite. Olha só, você vê, né? O pessoal adorou o poema do cavalo. Miriam Ramos, Damares a Jabureia, Jaburu com Mocreia. Ai, ai. Ó, a Mônica Castro está pedindo que você leia o do Mar. 19, 20 do Max, deixa eu lembrar. Pera lá. Que a gente esquece, né? O do Max é o 19 mesmo. Quer que eu leia, Sinara? Pode ir? Pode, Você leia. que manda. Eu estou sob suas ordens aqui. Eu Leia, obedeço. leia. Um dia, o Preá perguntou à coruja: o que achou Max da Revolução? A coruja. Qual? O Preá. A russa. A coruja olhou em volta, querendo não acreditar. Por fim disse: nada, estava morto. O roedor insistiu: mas o que acharia? A coruja poderia ter dito: acho que gostaria. Preferiu, no entanto, cuidar da própria vida e jantou o Preá. Muito bom. Olha só, poemas sobre Lula, você faria ou você acha que poema a favor fica meio ridículo? Não, tem poema sobre Lula. Tem duas figuras. O Lula parece pelo menos Uma duas vezes. jararaca, né? A Jararaca e a Pomba da Paz, né?
Uhum. Massa. O da Jararaca eu acho que é o mais legal. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Poema da Jararaca. Fechei a janela. Porque o Jararaca vem de uma reflexão antiga. Eu vou contando enquanto você procura aí, tá, Sinara? Tá. O Lula usa muito bem a metáfora da Jararaca, né? Ele dá uma invertida e ele remete a um conhecimento popular dele, que está muito ligado ao cangaço. No cangaço existe um jararaca cuja morte é muito traumática para a população da cidade onde ele é morto, e que se torna uma espécie de santidade para aquela cidade, porque ele é morto pela polícia depois de ser encurralado. E ele como que revive, né, depois de morto, na figura de quase um santo mesmo na cidade. Então, quando o Lula fala que que a jararaca está no canto, ele está referindo a uma força da jararaca, mas também está se referindo a essa história popular nordestina do jararaca, né? do cangaceiro jararaca, o que não aparece para todo mundo. O Lula tem um domínio muito grande da literatura de cordel, dessas histórias populares, etc. E ela aparece de uma forma singela, numa fala, assim, parece que ele está falando da jararaca, ou dele só apenas. Não, ele está falando de muita coisa por trás dessa jararaca, né? Então, eu Uhum. fiz esse poema um pouco em homenagem ao Lula. Vou ler. As homenagens ao Lula, o poema a favor pode ser bom, desde que a pessoa mereça. Desde que a pessoa mereça, exatamente. Ó, olha só, é assim, ó. 1927, jararaca pode ser a ou o, a cobra ou cangaceiro, a primeira conhecida da resistência e veneno. O segundo enterrado vivo após derrotado Lampião em Mossoró, Ceará. 2019, o terceiro é sabido, leitor de cordel antigo, juntou dos dois as qualidades, foi presidente envenenado, na cadeia emparedado, escrevendo as novidades de Curitiba, Paraná. 2024, Jararaca de volta, a cadeira sentado, esperando aliviado, a trama toda contada. De Brasília a Araraquara, todo mundo estupefato. Ah, jararaca boa, essa é a jararaca que a gente gosta. Essa é uma jararaca, não é aquela porcaria que a Michelle tem em casa, tá, gente? Maravilha. Bom, é isso, Haroldo. Olha, gente, eu tenho mais uma pergunta para o Haroldo que não tem nada a ver com o livro e que tem a ver com o assunto que a gente tratou aqui na live, no começo da live, que é a questão do Trump tentando falar grosso com o Putin. Né? E o Haroldo, como é do Opera Mundi, eu queria muito a opinião dele sobre isso. Eu sinto, nesse momento, a esquerda muito embatucada sobre que lado ela pode ficar nessa história, sabe, Haroldo? Não só a esquerda, também a extrema-direita está embatucada de que lado vai ficar, né? A gente ficou. O Trump colocou as ideologias aí em xeque, né? Porque parte da esquerda sempre gostou do Putin e desde o começo ficou contra o Zelensky, né? Ao contrário do Lula, que o Lula sempre foi muito cuidadoso nessa questão, ele nunca tomou partido nessa história aí da guerra da Ucrânia e, inclusive, criticou o Putin por invadir a Ucrânia, já que, por princípio, nós somos a favor da soberania dos povos, né? Que a gente não é a favor de nenhum país invadir outro, não é por princípio. Então, como é que você está vendo aí essa história do Trump agora ameaçando a Rússia de sanções? Olha, Sinara, a primeira coisa é que a gente tem que ver que o Trump ameaçou o México, o Canadá, o Brasil. Ele está tratando as sanções como um instrumento de pressão que aparentemente ele não tem condições
práticas de utilizar, né? Ih, travou. Travou de novo. Internet não dá de sossego, hein? Travou novamente, Haroldo. Daqui a pouco ele volta. Oh, deixa eu aproveitar aqui e ler mais um poema do nosso Edson Joânio, que soltou a sua verve poética nessa sexta poética aqui do programão. Edson Joânio, mas as pessoas na sala do Xandão, mas as pessoas na sala do Xandão estão focadas em me fuder, eu vou morrer. Mutantes! Ele está fazendo as paródias aí. Pronto, Haroldo, pode voltar. Eu dei uma falha aqui. Não, eu estava falando que o Trump está ameaçando todo mundo com sanções sem medir as consequências práticas disso para a economia americana. E na hora de pôr as sanções, as tarifas em vigor, ele vai ter muitas dificuldades. A gente está vendo isso. Acho que essa ameaça ao Trump não tem nada a ver do Trump ao Putin. Não, primeiro, assim, as piores sanções já foram colocadas. A Rússia já foi colocada para fora do SWIFT, já se dificultou as vendas de gás, explodiram um gasoduto, e nada disso abalou a força militar russa diante da Ucrânia, apoiada pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Então, assim, para o Putin, é irrelevante essa ameaça. Para o Trump, ela responde, digamos que eu acho que o Trump passou um sinal vermelho mesmo nos Estados Unidos de virada de posição. A cena que ele protagonizou do lado do Zelensky é muito patética, porque ele se colocou o Zelensky numa posição vexatória, e o Zelensky tem a opinião pública americana do lado dele, porque foram anos de propaganda contra a Rússia muito pesada, né? Independente da posição que você tem. Assim, a opinião pública americana foi formada por meio de notícias, de séries. Você pensar quantas vezes o presidente russo era o vilão daquela série House of Cards. 2, 3 temporadas inteiras. Né? Então, assim, o Trump jogou fora uma parte do seu eleitorado nessa brincadeira, assim, tipo, não correspondeu à expectativa de uma parte do seu eleitorado ao tratar o Zelensky daquela maneira. Isso aí me parece mais um reposicionamento diante do próprio eleitorado do que parte de uma tática negocial com a Rússia. Assim, sinceramente, eu acho pouco relevante essa ameaça do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, eu acho que me parece ser importante. Importante porque mostra essa coisa de que ele é o xerife do mundo, está mandando até no presidente da Rússia, por isso? Não, é importante porque ele tá se colocando na posição de mediador, que ele não estava. Né? Porque, assim, como é que você vai negociar a paz chegando para o país que era o seu aliado até outro dia e dizendo você tem que aceitar as condições impostas pelo seu inimigo sem questionar nada e, aliás, se possível, entregando não só o território para o seu inimigo, como as suas riquezas para mim. Isso não é uma posição de mediador. Como é que você vai mediar a paz numa situação dessa? Né? Então, o Trump não precisa negociar com o Zelensky, ele pode fazer um acordo com o Putin e conseguir a paz. O problema é que, internamente, isso é um desgaste político muito forte, na base no Congresso e na base social dele, que são anti-Putin. Então, o Trump precisa responder esse exagero que foi a forma como ele recebeu o Zelensky. Agora, vai funcionar? Acho que sim. Uma parte das pessoas vão achar que ele está sendo suficientemente duro com as duas partes porque ele quer o fim da guerra. Mas é uma movimentação que responde a questões internas dos Estados Unidos mais do que a negociação do fim da guerra
em si. E eu acho que não tem nada a ver com a Europa também, não. Eu acho que é um problema interno do Trump, que hoje ele tentou fazer um agrado, em parte, do seu eleitorado e da sua base no Congresso, que deve ter ficado muito descontente com a forma como ele tratou o Zelensky. Ah, entendi. E nós? Vamos ficar de que lado nessa história? Você acha que é melhor a gente ficar neutro? Eu acho assim, para o Brasil é importante, ou é bom o fim da guerra e o fim das sanções à Rússia, né? A Rússia é parceiro dos BRICS, ela está nessa situação dependente da China, dificulta as negociações internas dos BRICS. Tudo isso, para o Brasil, interessa o fim da guerra. Desde o começo, na verdade. O Brasil não queria essa guerra, em parte por conta disso, né? Porque não é do interesse do Brasil uma guerra que envolva nenhum dos países dos BRICS. Mas eu acho que o Brasil foi escanteado pelo Zelensky lá no começo, com o apoio dos Estados Unidos e União Europeia, e deve agradecer ao Zelensky por isso, porque o Brasil não tem obrigação nenhuma de defender a Ucrânia, que rejeitou qualquer mediação brasileira. E a Rússia não precisa do Brasil para fazer essa negociação. Então, eu acho que o melhor posicionamento nesse caso é acompanhar mesmo e se precisar, em algum momento, intervir pensando nos interesses do Brasil e dos BRICS. É isso aí, Haroldo. Gente, olha, a gente está chegando no final do nosso programa. Vocês sabem que todos e todas que vêm aqui trazem uma dica cultural para vocês. E o Haroldo trouxe uma dica diferentona, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Olha só, uma série, Grand Maison Tóquio. Que diabo é isso, Haroldo? Explica aí para gente por que você deu essa dica e o que é exatamente. Então, essa é uma série japonesa que trata digamos, do mundo da alta cozinha francesa no Japão. Então, Uau! é uma série que alguns chefes, todos esses daí são chefes de alto nível, digamos assim, da cozinha francesa no Japão, e eles estão montando um restaurante para disputar os prêmios, discutir o que é comida, o que é essa alta cozinha, etc. E tem um pouco de MasterChef na brincadeira, então tem pratos deliciosos, tem essa preocupação de usar ingredientes japoneses para fazer alta cozinha. Então, tem várias discussões interessantes sobre o que é uma cozinha nacional, o que é uma cozinha internacional, e é um ótimo entretenimento, porque tem esse lado, digamos, de montar essa equipe. Cada um desses chefes que aparece na tela tem uma característica especial, e, claro, é entretenimento, é diversão, mas é muito bacana pensar, digamos, nesse mundo globalizado, como a comida circula, se reinventa, se faz em torno disso. Tem um pouco de propaganda demais do Guia Michelin, que é um pouco irritante, tá? Mas se você topar isso aí, fica bacana. Olha, tá passando aqui no Brasil, tá passando na Netflix, tá, gente? Grand Maison Tóquio está na Netflix. É a dica do No nosso sotaque francês é Grand Maison Tokyo. Grand Maison Tokyo, gente. Como a Ó, comida Haroldo, francesa é assim que fala. Haroldo, foi um prazerzão ter você aqui no nosso programa mais uma vez, tá? Coloca de novo a capa do livro do Haroldo. Ele já tá na pré-venda, ele já está à venda mesmo. Está na pré-venda. Está na Olha, está pré-venda. na pré-venda lá no site da Alameda, tá? Rataria, 64 poemas para gorilas de bolso, se é que vocês nos entendem. Haroldo, muito obrigada, querido, viu? Bom final de semana aí para você. Adorei, Sinara, adorei você, adorei a plateia aqui. Bom final de semana para vocês todos também.